66ª edição do Café Filosófico, tema a impessoalidade do individualismo segundo Monnier. Eu convido a professora Patrícia Costa e Silva para um debate que, dado o início a essas reflexões, lançarei a todos presentes com o microfone aberto para também participarem com suas considerações, perguntas e enriquecerem nosso encontro conjunto. Professora Patrícia Costa e Silva é filósofa e mestre em Psicologia Social pela PUC, bacharel em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, Goiás, e maîtrise em Philosophie Politique, mestre em Filosofia Política pela Universidade Panthéon-Sorbonne, França, e professora atualmente do IFG e doutorando em Educação pela UFG. Me parece estranho soar como uma contradição de termos e de significados. Impessoalidade e individualismo. Como se quanto mais individual fôssemos, mais impessoais. Quanto mais individual, menos nós próprios. Que coisa estranha. Mas se olharmos algo mais profundamente, veremos que essa estranheza ela é muito comum, como uma pessoa que se desconhece e lidando com naturalidade, naturalizando esse desconhecimento, costuma acreditar que é normal não se conhecer. E como quem não conhece o caminho por onde anda, na construção do próprio ser, é inevitável muitos tropeços quando se define e quando decide fazer, pensar, sentir como ser humano. Eu quero dar início a algumas reflexões e convidar a professora Patrícia para esse debate. Isso que nós chamamos de indivíduo é um vocábulo latino que significa literalmente que não se divide. Indivíduo significa uno, significa algo que tem existência independente. Mas, no mundo moderno, a partir do século XVII, sobretudo século XVIII para o século XIX, quando as indústrias têxteis e a máquina a vapor, a segunda revolução industrial, alcançam uma repercussão grandiosa na transformação do mundo, claramente evidenciando a diferença entre Ocidente e Oriente, seria provavelmente mais correto dizer que o indivíduo não é ou não seria aquele que não se divide como um ser independente, mas sim aquilo que não se divide. Sim, idealmente podemos pensar que individualidade é uma pessoa que assume como responsabilidade única e intransferível a responsabilidade para com os outros e para com o mundo. Mas ideologicamente, como uma ideia que esconde a verdade quando se anuncia, ela acaba significando por individualismo aquilo que não se compartilha, por um contrato identitário de exclusão, um contrato de apropriação capitalista. É basicamente assim, em resumo. Quando eu digo eu, é preciso um predicado, para que eu não me confunda com outros eus. E sabem qual é o predicativo que qualifica o eu na sensação psicológica e também na identidade epistemológica da nossa época? É lugar comum a resposta: a propriedade. Em dizeres mais populares, é como se o ser se afirmasse exclusivamente pelo ter. Então, a pergunta feita às criancinhas, o que e não quem você vai ser quando crescer, exige uma resposta que seja uma coisa e que dê a capacidade de apropriação de coisas
cuja única validade social aceitável, vocês sabem, na nossa cultura moderna, é a profissão. Se você disser, eu quero ser uma boa pessoa, vamos dizer, não, fala a verdade, fala sério. Até que, por fim, calemos a ansiedade e as cobranças, a gente responda, eu vou ser doutor, que é alguém com uma profissão capaz de comprar coisas. É natural que uma pessoa, então, que tenha acumulado objetos, tenha uma sensação inflada de eu próprio. E que se esta pessoa eventualmente perder coisas, empregos e capacidades de apropriação de bens, ela mesma se sinta uma pessoa menor, vazia e uma pessoa impessoal. Ou, em um linguajar bem comum, um Zé Ninguém. A noção de indivíduo, aquele que não se divide, tem uma fonte no Ocidente, do 5º século a.C., na Grécia, com Leucipo, o filósofo, depois bem melhor desenvolvido por Demócrito, com uma outra palavra, átomo. Átomo também significa o que não se divide. A matéria, portanto, é a essência de tudo. Se dividirmos todas as coisas, chegaremos na concepção da época, a essência de tudo, a matéria. Se traduzirmos o materialismo de Demócrito, do 5º século a.C., e trazermos para o individualismo, quem é um indivíduo? Um átomo. Essa é a chamada visão atômica, o homem como um ser que não se divide, e um homem matéria. Esse indivíduo ficou reduzido no mundo industrial a uma crença de materialismo pragmático, em que eu implica em negar o outro. Vou dar alguns exemplos. O pronome pessoal, eu, quando eu digo pessoal, eu quero dar uma sensação, ao menos psicológica, de que eu me sinto eu mesmo. Eu me sinto autor, gestor dos meus pensamentos, eu movimento as minhas mãos, eu escolho. Eu, enquanto pronome pessoal, eu, você, que dá individualidade como nominação, ele foi arquitetado, observem, semanticamente, como, eu disse, um derivativo secundário ao pronome possessivo, meu. Basicamente, é comum que uma pessoa só possa dizer eu na medida em que tenha um meu para afirmar sua individualidade. É difícil imaginar um eu que não tenha como referências posses. Até mesmo no cultivo a qualidades externas a mim. Por exemplo, se eu vejo uma mulher bonita, e por que ela é valorizada como bonita no mundo moderno? O conceito de beleza deveria estar em qualquer forma estética, como no mundo grego antigo. Mas não acontece assim. Senão eu identificaria como beleza também o pôr do sol. Mas é curioso que a gente faz isso justamente quando nós dizemos que uma pessoa é bela, quando outras não são. Parece que a beleza reduzida à vaidade é uma posse. Ver alguém como belo só é possível quando essa característica da beleza é possuída por alguns e não outros. Em outros termos, economicamente, se todas as pessoas fossem belas, a beleza não teria valor no mundo moderno. No entanto, o sol parece que é belo para todos e não é tão apreciado nem é consumido como admiração cotidiana, porque não é posse e não pode ser vendido ou apropriado. Embora a gente faça isso na poesia burguesa, eu lhe dou a lua como fosse minha para dar. Mas essa gramática moral, e ela é ontológica. Quanto mais eu vou afirmar meu eu pelo ter coisas, meu eu vai se misturando ao conceito de ter, e a alienação chega a um ponto que eu não me reconheça mais sem o pronome possessivo, nem com sentimentos de apropriação.
Isso é diferente, para deixar claro, e aí passar para a Patrícia em seus debates, como é assim para Monnier, quando a gente lembra o conceito de eu na Idade Média. O conceito de indivíduo, até o romântico eu que ama e que deseja, de hoje, não é o mesmo do mundo antigo, não é o mesmo da Idade Média, vocês sabiam? Esse eu que nós temos, um eu que exclui o outro para se afirmar, que se afirma pela quantidade de posses, exige o capitalismo para ser concebido. O eu, no mundo antigo, ele não tinha nem prenome. Até o nome que se seguia era o nome da família, era o nome da terra, era o nome místico vindo o atribuído a Deus. Patrícia da família tal, ou da terra tal, de Morrinhos, ou pertencente a uma tribo, a uma visão religiosa, a Deus, a um rei. Apesar da alienação que sempre houve no mundo antigo como no mundo moderno, o eu era gregário. Afirmar o eu, toda vez que alguém ali existisse e afirmasse um eu, isso implicava um eu de alguma forma vinculado ao outro. Falamos há pouco aqui sobre tatuagem, brincando. Hoje a tatuagem é um marco para mostrar que eu tenho uma forma e você não. A tatuagem é um registro de exclusão do outro. E procuramos em nossas tatuagens uma marca não de autoafirmação, mas de exclusão do outro. Pelo menos é um lugar comum. Mas pensemos, só por exemplo conceitual, de como eram as tatuagens nos mundos antigos, Ocidente e Oriente. Elas eram representativas de uma força pessoal. No entanto, eram ícones de uma ideia coletiva, da tribo, de Deus, dos mitos. Sem negar o que nós vemos, por exemplo, em Sócrates, um homem profundamente autônomo e independente, mas que era um homem político, um homem da cidade, um homem da coletividade. O individualismo, que hoje é impessoal, é um fenômeno tipicamente, em minha opinião, industrial. E aí eu, não querendo propriamente concluir, mas seguir adiante com a riqueza do debate, essa crítica popular, lugar comum, de que devemos maldizer o capitalismo em nossas acusações de uma sociedade alienada, já foi tão repetida que não cabe mais. Porém, a questão que eu creio que está na base do pensamento de Monnier, como vejo em vários outros pensadores, e também na filosofia clínica, eu falo como um filósofo terapeuta que atende pessoas em consultório e que recebe demandas de consultório de um equívoco de pessoalidade. Elas dizem minha mulher, meu filho, minhas coisas, e começam a sofrer quando essas posses são alteradas, são cambiadas, elas começam a perder a suposta legitimidade de controle. E as pessoas entram em crise quando de repente descobrem que nem o pensamento delas é delas. A falta de meu, ou de assegurar um meu, traz um terror que se anuncia muito nos consultórios como crises de identidade. Quem sabe eu falo isso depois. Eu, no entanto, quero trazer, para que todos reflitam, se isso for válido, uma outra questão. Não a crítica ao capitalismo, mas a crítica à noção medular do capitalismo. A crítica ao próprio eu. Quem queira afirmar que há no capitalismo um acúmulo que traz injustiças nas distribuições de rendas e de valores humanos, deve atacar a essência do problema, criticar a própria noção de eu. De tal forma que a gente recupere uma certa ideia de eu medieval ou eu oriental clássico.
em bom português, filosoficamente reposto, eu diria assim: o correto seria dizer, eu somos. Nem a minha própria língua fui eu que elaborei, nem meus pensamentos, não há nada. Por sinal, a maior parte de tudo que eu atribuo posse, e digo isso é meu, desejo, coisa, não foi criada por mim. O que, afinal de contas, sustenta o conceito de eu, senão a pura ilusão que deriva em egoísmo e uma concepção de realidade que separa e fragmenta e vive em pessoas aos pedaços como átomos imateriais. Em outros termos, eu concluiria dizendo assim: essa suposta boa vontade dos que querem criticar o capitalismo e preservar a noção de eu possessivo, eu de apropriação, um conceito padrão, um paradigma de nossa época, não poderia dizer, sem pecar igualmente no crime ideológico de mentir enquanto acredita ser boa pessoa, ao dizer: cada um deve fazer a sua parte, eu faço. Eis a hipocrisia, não da consciência imediata, mas do pensamento equivocado, profundo, com consequências graves que destroem o mundo. O correto, repensando o mundo, retirando do eu os elementos possessivos que excluem os outros, que excluem o mundo, as barreiras de autoria que dizem meu pensamento e colocam tudo como sendo sim, eu, mas vírgula, nós também, deveria dizer: cada um deve fazer a nossa parte. Creio nisso. Muito obrigado a vocês. Patrícia. Bom, boa noite a todos. Boa tarde, né? Não sei. Muito pertinente a sua fala. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que o Mounier coloca mesmo. A gente tem que pensar realmente na nossa sociedade hoje em termos do que ela um dia representou, ou quis representar, e o que ela se tornou, como ela se manifesta, tal como ela se manifesta hoje. O problema do eu, o problema do individualismo, o problema da pessoa, são terminologias que surgiram de inquietações de pessoas que se perguntaram por uma decadência de uma civilização, uma decadência de uma sociedade. Se algo é decadente é porque um dia houve a pretensão que foi bom, né? Que teve o seu ápice, ou de que teve um momento de manifestação ideal, um estado melhor de ser. É uma pergunta que a gente se coloca. Mas vamos pensar a questão do individualismo, partindo desse pressuposto que o Will colocou, como uma produção do sistema capitalista, né, que foi realmente a intensificação desse processo, mas algo que gerou e desencadeou uma série de outros problemas, ao mesmo tempo que foi resultante também disso, dessa crise de civilização. Nós estamos no segundo pós-guerra, vamos pensar a sociedade, a humanidade, no segundo pós-guerra mundial, onde os homens perceberam barbáries que até então não se tinha traço na história. Se a gente for pensar o movimento nazifascista, por exemplo, o nazismo na Alemanha, a gente vai ver ali uma construção científica, morna, racional, de aviltamento do homem, né, de destruição em massa de um grupo por motivos racistas, por interesses egoístas, de querer sobrepor uma raça como melhor ou como superior às outras. Então não foi nenhuma coisa irracional, animalesca, não, foi pensado, foi raciocinado. É um grupo que se coloca e vamos dizer, não, nós vamos dominar o mundo. Nós somos as ovelhas brancas, né? E há um grupo de ovelhas negras que tem que ser excluído. Que na verdade também foi um motivo econômico que fez com que a Alemanha se colocasse contra os semitas naquele período histórico. Mas em suma, essas barbáries que foram desencadeadas, né, criaram fábricas de destruir gente. Até então não se tinha traço disso na história. Criar campos de concentração, galpões e galpões com chuveiros que não eram chuveiros, né?
que já foram feitos propositalmente para emitirem gases venenosos para matar pessoas em massa e saíam direto com forno crematório, para não deixar traços, nenhum tipo de vestígio. Muito bem pensado, muito bem raciocinado. Nós temos aí quantos milhões de mortos, nós temos aí traços na história, nós temos fotos que mostram isso, que não é de um povo, não é dos alemães, isso é do ser humano. Isso fez com que as pessoas de determinado momento pensassem, poxa, o ser humano é capaz realmente de coisas que até então inimagináveis em termos de extensão, de massa, de quantidade, quantitativamente falando, porque várias coisas na história já haviam acontecido. E um grupo se levanta e fala, o que está acontecendo com o homem? De onde que veio tudo isso? Isso é um desenvolvimento técnico, isso é o desenvolvimento de uma racionalidade humana. É o progresso, mas o progresso gerou isso, o homem destruindo o próprio homem. Mas o progresso não deveria servir para resolver os problemas do homem? Sim, mas de que homem? Né? E que progresso nós estaríamos falando? E o grupo se levanta os existencialistas e começa a se perguntar por isso, onde que essa racionalidade técnico-científica, essa racionalidade iluminista, né, que veio justamente nesse momento onde, no século XVIII, né, final do século XVIII, onde a burguesia se levanta com a intenção de emancipar a humanidade de séculos e séculos de quase esterilidade total do pensamento crítico, e ao mesmo tempo todo esse pensamento que veio a princípio do domínio da natureza acabou tentando e dominando o próprio homem, e onde nós vemos justamente isso acontecer nesse processo. Então os existencialistas se levantam, a teoria crítica se levanta, né? A escola de Frankfurt se reúne e começa a se perguntar como que essas barbáries foram acontecendo, como que nós podemos agora, como é que nós vamos nos levantar agora diante disso? Nós vamos perceber que é isso e vamos deixar acontecer, ou nós vamos nos colocar contra essa racionalidade? Nós vamos nos levantar contra essa nova lógica que se edificou. É o homem aviltando o homem, o outro e a si mesmo. A característica própria do individualismo, né? Ou seja, eu indivíduo, eu com os meus próprios interesses, eu que já não sou mais eu, mas eu sou agora resultado de um grupo, de uma massa, de um ideal político a ser realizado, de um ideal econômico a ser concretizado. Eu que já não sou mais uma pessoa e que não tenho mais essa preocupação de formar pessoas, mas simplesmente construir uma ideia abstrata de mim mesmo, uma ideia abstrata do homem. É o homem abstrato, já não é mais esse homem vivente. Surge o personalismo também nesse contexto. O Mounier, esse autor que viveu tão pouco tempo, ele viveu 45 anos só, era uma pessoa muito interessante, ele era um homem de combate, ele era um homem que ele não ficava a par do que estava acontecendo. Aliás, tudo isso gerou nessas pessoas indignação profunda, né? Ao contrário daquilo que acontece com o indivíduo como um ser submerso ou sumido na massa, eram pessoas inquietas, de consciências inquietas, o que o próprio individualismo tem tentado hoje também destruir. Então a gente chega nesse contexto. Nós estamos diante de homens diferenciados que entenderam que esse sistema capitalista ele estava virando ou buscando simplesmente o lucro, o aviltamento do outro, os interesses pessoais, e deixando de considerar a própria razão de ser do desenvolvimento histórico, que é o próprio homem. E aí eles começam a se questionar, se inquietam, e começam a ver que essa busca do conforto, essa busca do homem, da consciência feliz, ou essa busca da realização material, ela estava completamente fora, né, daquilo que verdadeiramente deveria ser o homem. O homem foi esquecido. O Mounier vai chamar isso uma época que nós chamamos, além de uma crise de civilização, ele chama de a demissão da pessoa. A pessoa foi demitida de si mesma. Ela perdeu os seus referenciais do grupo, perdeu os seus referenciais de percepção da realidade. Ela perdeu os seus referenciais totais. Ela passou a se esquecer e a esquecer tudo aquilo que estava à sua volta. Mounier coloca isso como um grande problema.
O individualismo para o Mounier é o grande mal do século. Mas para a tentativa de resolver esse individualismo, males maiores foram sendo construídos. Quais eles foram as grandes tentativas do século passado? O comunismo, que para ele, de certa forma, essas filosofias comunitárias, vamos dizer assim, que levam o indivíduo a uma ideia de coletividade, tentativa de afirmação da coletividade contra essa ideia de individualismo, que também, por um lado, aviltou a pessoa porque esquece a singularidade do homem. Do outro lado, esses movimentos também fascistas, que colocam o Estado como superior, o Estado totalitário, que subsume também a pessoa, o indivíduo aqui no caso, né, mas o indivíduo no seu sentido crítico. Então essa é a grande crítica que nós estamos diante agora. E aí a gente se questiona, né? Primeiramente, a pergunta é: o que é o indivíduo, o que é a pessoa? E eu acho que é isso que a gente tem que chegar e começar a colocar. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero saber a resposta. O que é o indivíduo, o que é a pessoa? Bom, eu estava querendo falar demais, eu até queria falar menos. Mas o indivíduo, para Mounier, é esse homem que vive nesse estado de superficialidade. Ele foi um indivíduo que foi construído pela sociedade de consumo. De onde que surge o indivíduo? Surge dos ideais liberais, dos ideais políticos lá da modernidade, né? O indivíduo capaz de construir o seu próprio Estado, de construir a sua forma de governo. Primeiro surge um indivíduo com seus interesses, com seus valores, que cria uma ideia de um direito natural, né? E de uma sociedade que seria uma sociedade que viria satisfazer os seus interesses individuais. Ou seja, cria a ideia de um indivíduo soberano, acima de todas as outras coisas. E essa ideia de soberania também foi essa ideia de racionalidade política, né? O racionalismo político criou essa ideia também de indivíduo abstrato. Esse indivíduo, ele foi perdendo pouco a pouco os liames com as coletividades, com o seu sentido mais gregário. O próprio Marx, que o Mounier muito critica, por sinal, né, por essa ideia de coletivismo e de perder a singularidade da pessoa, na introdução ao Capital, um texto chamado Para a Crítica da Economia Política, talvez alguns de vocês já tenham lido, ele fala que quanto mais o indivíduo avançou na história, mais ele foi se individualizando. Aquilo que eu estava colocando para vocês agora mesmo. Porque o indivíduo, no seu sentido mais antigo, ele tem uma natureza mais gregária. O seu referencial, ele é do grupo, né? Como pertença a uma coletividade, a um grupo, a uma comunidade. E esse indivíduo foi perdendo isso paulatinamente. Max Weber faz essa crítica também. Esse indivíduo foi uma construção dessa sociedade liberal capitalista para quê? Para que ela pudesse promover os seus interesses de lucro. Quanto mais individualizado, quanto mais independente, quanto mais sem liame social, sem preocupação com o outro, mais fácil seria dominar a grande massa. Quando o indivíduo é indivíduo, ele não é uma pessoa. É isso que o Mounier coloca. Uma pessoa é um ser total, ela é um ser integral. Ela é um ser que tem capacidade de crítica, de síntese, de análise. Ela é um ser que não é voltado só para o mundo exterior, mas também não vive só em si mesmada, no seu contexto, no mundo de si mesmo. Ela é alguém que tem um compromisso com aquilo que está fora dela, mas que também nunca deixa de voltar-se para si mesmo, para se repensar. Olha que interessante o pensamento de Mounier, isso que eu acho bacana mesmo, eu falo para vocês como tiete dele, porque eu estou estudando o autor. Ele diz que nós não podemos construir, ele fala de uma revolução, é necessário uma revolução sim, mas ela não pode partir só da estrutura externa, assim como quis Marx, mudar o sistema. O problema do mundo é a economia? Sim, também, mas o mal é muito mais profundo. É o próprio homem que constrói essas estruturas. Se você muda as estruturas, mas não muda o homem que constrói, ou que faz parte, ou que edifica essas estruturas, elas vão voltar ao mesmo estado de partida. Elas jamais poderão ser transformadas. Então ele parte de um princípio cristão, ele era um autor cristão, que eu acho muito bonito do pensamento dele. Ele parte de um princípio que deve haver primeiramente uma conversão interior. Só há uma mudança nas estruturas se o indivíduo se reconhecer como participante do mal. Foi por isso que eu volto lá nos alemães. Não são os alemães os homens cruéis, é o ser humano. É o ser humano que coloca em si individualmente seus próprios interesses.
que não vê o outro como próximo, mas só como semelhante. Quando não existe mais próximo, vai dizer Mounier, só semelhante, o outro para você é indiferente, né? Ele é simplesmente alguém que você vai usar para satisfazer os seus próprios interesses. E aí a sociedade capitalista ela acabou usando isso daí mesmo. Então a gente volta ao sentido, pessoa e indivíduo. O indivíduo vive na superficialidade, aquilo que Heidegger chamou do mundo do man, a ditadura do impessoal. Tudo que ele vive, se come, se bebe, se não como ele gostaria, mas como a maioria faz, o grupo faz, a massa faz. Ele perde a sua autonomia, a sua capacidade de escolha, ele perde o seu interesse de se mobilizar diante da própria realidade, desde que ele seja satisfeito nos seus desejos egoístas e alimentados por essa sociedade de consumo. Ele se sente feliz morando numa casa, né? Se sente satisfeito podendo consumir um bom carro, podendo ser um diferencial, como ele colocou a questão da tatuagem, né? Mas nós temos outros distintivos capitalistas, né? A marca de um celular, né? Às vezes um sapato que a gente usa, uma joia que a gente usa, onde a gente mora, ou etc. Cada um vai colocar os seus distintivos, a roupa que você está vestindo, como sinônimos de atestação de que você é uma pessoa de sucesso. Então o que importa para o mundo capitalista é o sucesso, mas para Mounier não, o que importa é o testemunho. O homem, para Mounier, a pessoa, não é esse indivíduo desengajado, despreocupado, que busca só o conforto e seus interesses pessoais. Pelo contrário, ele é um homem que se indigna, ele é um homem que confronta, ele é um homem que se engaja, ele tem as suas responsabilidades. Vai dizer Mounier, quem é a pessoa? A pessoa é um ser de ação, de escolha. O indivíduo, nesse caso aqui, enquanto pessoa, ele é observado não pelas suas palavras, mas pelos engajamentos que ele tem, pelo desenvolvimento da sua vocação pessoal. Por isso que ele fala, é importante que essa pessoa seja resgatada na sua inteireza. Ela vai conseguir ser resgatada a partir do sistema capitalista? Jamais. Porque tudo que o sistema faz, esse individualismo promovido e sustentado, essas marcas distintivas, voltemos a Bourdieu, né? O Bourdieu tem uma obra que eu acho fantástica, dessa grossura, que se chama A Distinção, e onde ele coloca exatamente o que faz a distinção da classe burguesa, é fazer parecer natural, né, que ela consiga os melhores postos no mercado de trabalho, fazer natural, parecer natural que ela consiga os melhores postos a nível educacional, quando na verdade existe toda uma desestrutura estrutural, econômica, que está na base da pessoa mesmo, que ela não pode participar no mesmo nível de igualdade. Isso aí é escamoteado. No individualismo, né, apresenta-se a sociedade da funcionalização do mérito. Essa é a racionalidade científica que se originou nos ideais iluministas. Ela se tornou o quê? Quantitativa, numérica. O indivíduo, ele não é uma pessoa crítica, singular. Ele é só um material estatístico, substituível, né, manipulável pelos interesses do próprio sistema. Então voltemos à ideia central do Mounier. Só podemos mudar o contexto a partir de uma conversão interior. Primeiramente, a nossa consciência da participação do mal. Segundo, nós partimos para uma revolução nas estruturas. A revolução não é personalista e é uma revolução comunitária. Mas ela jamais pode ser uma revolução comunitária se ela não for pessoal a princípio. Primeiro nós nos revolucionamos a nós mesmos. Nós nos superamos como pessoas. A partir de quê? Da nossa conscientização dessa participação no mal. Da conscientização de que nós estamos muito longe da nossa potencialidade, da nossa capacidade. Porque nós não somos isso que nós fomos construídos, né? Nós somos seres que precisamos do outro. Nós somos seres de comunicação. Nós somos seres de união. Nós vivemos em relação à comunidade, não de maneira isolada, não de maneira individual, mas de maneira o quê? Unida. Nós nos comunicamos. Primeiro nós voltamos para nós mesmos, movimento de interiorização ele chama, mas não para ficar nesse contexto, para nos exteriorizarmos na comunicação, para com os outros construirmos uma comunidade, não é uma sociedade, né? Mas uma comunidade de liames fortes.
no qual as pessoas vão ser reconhecidas não pelos seus diferenciais ou seus distintivos. Cada uma vai ser respeitada porque tem uma vocação diferenciada. Eu tenho vocação para filosofia, a Vanessa tem a vocação para medicina, outro aqui vai ter a vocação para ser psicólogo, né? O Will para ser filósofo clínico, também filósofo, né? Mas cada um vai exercendo a sua função e no todo nós construímos um todo harmônico, né? E não distintivo, e não diferencial. Isso é bacana no pensamento dele. Barbaridade. Essa garota sabe. Querida, vamos fazer um debate todos, com o microfone aberto, para que todos participem, com perguntas e colocações. Mas eu já tenho uma aqui, eu gostaria de fazê-la, e depois, agora não tem uma ordem de autoridades a serem seguidas. A ideia é, você tem uma questão, uma observação, levante a mão, e o funcionário da casa vai levar o microfone até você, diga seu nome para registro do vídeo no YouTube, e a gente debate, tá bom? Deixa eu ver se eu entendi algumas questões. Se para Monnier é necessário, como primeiro passo de finalização dessa alienação do individualismo, que é a construção do personalismo pela vocação insubstituível de cada um, então a pretensão de uma mudança social, política, seria feita como no cristianismo, por uma reforma íntima e não por uma mudança coletiva, política. E outra questão, essa conversão interior do alienado para a desalienação, para a autonomia do indivíduo, para se tornar pessoa ou recuperar-se pessoa, é reconhecer-se partícipe do mal coletivo. Então pode-se dizer que para Monnier, bom é aquele que se sabe mal, e por mal não a característica individual, que seria a culpa, ou de outra em específico, a acusação, mas mal ser uma corresponsabilidade do problema conjunto. Se você errar, ou se eu errar, por acusação ou por culpa, pergunto. Então, mal é um problema nosso. Seria isso? A questão são as duas coisas, né? Há uma mudança, há necessidade de uma mudança nas estruturas, obviamente. Mas ela não é possível se não houver uma mudança interior. E essa participação no mal, essa consciência, eu achei até que talvez se fosse me perguntar, ela virá pela própria pessoa, a partir de um insight, né, de si mesmo, e de compreensão e consciência do mundo. Não, Monnier vai dizer que deverá haver toda uma transformação nas estruturas, inclusive na própria educação, na visão de educação que a gente tem na nossa época também, para auxiliar o indivíduo, a pessoa, desculpa se eu falo indivíduo, porque o Monnier fala de pessoa, a pessoa na construção do seu próprio eu, né? Na formação de si, que vai acontecer desde a primeira infância. Ela não acontece por acaso, esse processo de conscientização. Mas mal, eu não entendi muito bem a sua colocação, se mal é ser bom, é se reconhecer no mal. De certa forma sim, porque já dizia Jesus Cristo, não há nenhum bom, né? Nenhum sequer. Nós temos uma natureza verdadeiramente condicionada, tendenciosa à vaidade, a uma percepção vaidosa do nosso próprio ser, de nos acharmos melhores que os outros, nem que seja só um pouquinho, né? Ou em alguma coisa. Talvez seja essa tentativa de resgate do nosso eu, né? Da nossa própria autoafirmação. Mas o que o Monnier coloca, e que eu acho interessante, é que não é isso o que importa. Não é o nosso eu, não é a nossa visão da nossa singularidade. Ela é importante. Ela vai se dar como? Ela vai se dar a partir daquilo que ele chama o resgate das estruturas do universo pessoal. Ele era um filósofo, então para chegar a essa percepção do que é ser pessoa, ele vai estabelecer algumas estruturas, né? A conversão interior é apenas uma delas. A outra questão que ele vai colocar é que o homem ele é um ser encarnado.
Nós somos uma mistura de carne, de terra e sangue, vai dizer Mounier. Nós não somos só o intelecto ou só a nossa pura carne. Essa visão de achar que a razão foi o triunfo da humanidade, essa percepção cartesiana da realidade, do conhecimento, ela é equivocada, e foram várias pessoas, vários filósofos que perceberam isso. O homem não é só o homem da razão, o ser do conhecimento, ou ser do pensamento. Ele também é o ser do sentimento, dos instintos, né? Marx, Freud, Nietzsche. É o ser das estruturas econômicas. Ele é um ser que foi construído e se constrói a partir de várias vertentes. Então o Mounier deixa isso muito bem claro. Isso para ele também é muito importante, né? O pensamento, nós temos que deixar essa situação de achar que tudo aquilo que é intelectual é sublime, o que é carnal é inferior. Não. O homem se salva com o próprio corpo e não fora dele. Então o nosso corpo, ele é o nosso obstáculo por um lado, mas ele também é o nosso apoio. É aquilo que a gente se coloca. Então essa cisão homem, razão, espírito, matéria, razão, corpo, que se originou dessa visão cartesiana, dualista, res cogita, a resistência, o penso, logo existo, ela é equivocada. Então essa é uma outra estrutura que o Mounier aponta. Depois o Mounier coloca que o homem ele é um ser de comunicação. Ele coloca que o homem ele é um ser transcendente, que ele é feito para se superar, né? Dentre outros fatores. Questões? Eu não sei se o Onofre Guilherme, eu também sou formado em psicologia. Eu queria colocar uma questão que não sei se vai encontrar densidade no pensamento do Mounier. Querido, perdão, só repita seu nome. Onofre Guilherme. Onofre Guilherme, obrigado. O que nós assistimos hoje, olhando para o cenário planetário, eu penso que é uma espécie também, me perdoe se eu erro, de despersonalização coletiva, né, de civilizações. Um processo civilizatório de despersonalização engendrada pelo próprio processo histórico, de escravização, de menosprezo de culturas tidas como minoritárias, enfim, processos que alijaram civilizações inteiras dessa densidade humana, desse próprio reconhecimento humano. Eu coloco aqui a questão da África, o continente africano, que dá a impressão, sem grandes dados na mão, que se insurge, assim, meio que consciente ou inconscientemente, meio que organizadamente ou não, enquanto civilização, contra toda essa mentalidade da anulação de um eu coletivo, do mascaramento de um eu coletivo, de um sentido mais profundo do sujeito coletivo. Nesse sentido, a revalorização histórica, penso nisso. A primeira questão que eu queria colocar isso procede, nós podemos fazer esse tipo de leitura a partir de Mounier. Mounier sustenta um tipo de visão um pouco mais, perceba assim, social, né, dessa despersonalização coletiva. É uma pergunta e se sustenta como é isso, né, a partir da teoria dele. Segunda coisa, pois é, nós vivemos já realmente cansados do processo de racionalização. A gente percebe que a sociedade já não suporta mais, e me permita você rápido agora na colocação, a sociedade já não suporta mais, nós estamos no limite da racionalidade, em todos os aspectos, né? E aí estão as guerras que estão sendo engendradas aqui e ali como limite da racionalidade, coisa impressionante, inclusive no campo religioso. Nós já podemos sonhar, professora, com a existência real de uma nova escola de Frankfurt para esse planeta? Você coloca uma pergunta que a própria escola de Frankfurt já se colocou, né? A razão que veio para emancipar acabou se tornando ela mesma um mito, né? Uma nova escola de Frankfurt é que nem nos perguntarmos, eu falava de pós-modernidade, quando o homem não deu conta nem da modernidade ainda, né? Os problemas que surgiram lá são os problemas que a gente vivencia até hoje. Então eu acho que a escola de Frankfurt também não morreu, ela continua, né?
E se ela continua, ela não vai ressurgir. Ela está aí, de alguma forma, no espírito daqueles que se questionam, né, sobre os rumos dos acontecimentos históricos. Você colocou uma questão interessante, a questão africana. Veja bem, um processo de despersonalização coletiva, sim, mas eu vejo a África, existem ali, sim, grupos étnicos muito fortes, mas eles estão ligados por liames muito mais profundos, né, do que verdadeiramente, vamos dizer assim, uma escolha racional de fazer parte de um determinado grupo. Eles são segregacionistas, né, naquilo que eles acreditam enquanto raças superiores ou etnias superiores às outras. O povo africano, ele é um povo massacrado, né, por todo esse processo de industrialização. Quando houve a colonização africana na Ásia, onde se buscou ampliar o mercado consumidor, que aviltou sobremaneira e levou só pobreza e miséria para esse continente. Eu não vejo que seja um povo, eu particularmente, né, que se despertou, que poderia se despertar diferentemente ou especialmente com relação aos demais do globo terrestre. Eu acho que nós fazemos parte hoje de uma aldeia global, eu vejo muito assim, e não é uma questão pessimista de percepção, ou talvez seja, né, não sei, mas nós somos frutos de uma imprensa de valores muito bem estruturados. Nós somos frutos de um conjunto de inculcações de desejos materiais, de conforto, de estabelecimento, né, de si nesse mundo, de sucesso, de conquistas pessoais, que acabaram dominando o mundo. Quem que não fica feliz hoje de ter um carro de último modelo, né, ou um celular que até conversa, que até fala, né, como diria o outro, que faz o resto tudo. Então as pessoas gostam disso, e é bom. O conforto, o avanço tecnológico, o avanço, o progresso, trouxe um certo alívio para as pessoas, mas que despersonalizou. Nós deixamos de ser verdadeiramente nós mesmos para sermos as coisas que nós temos, né, como eu colocou aqui no começo. Deixamos de ser para justamente nos autoafirmarmos por aquilo que temos, ou pelos títulos que nós ostentamos, ou, vamos dizer assim, pelos ideais, às vezes, que nós aparentemente escolhemos, mas que foram escolhidos por nós. Eu estava vendo nessa semana na revista, né, já que nós estamos em pré-campanha eleitoral, estava até conversando com a Vanessa, o quanto a imprensa ela constrói a mentalidade popular. Eu não sei se vocês chegaram numa banca de revistas essa semana, vocês vão ver que todas as revistas praticamente estão excluindo o PT e Dilma. De um discurso ou outro, a gente vê claramente ali embutido, né, uma tentativa de construção da opinião pública. Então essa construção dessa opinião pública, da imprensa, a indústria eleitoral, a imprensa em si, ela exerce um papel muito forte de despersonalização, né? De uma aparente pertença a um grupo, de aparente pertença a determinados ideais, mas que não são ideais, que são meros joguetes, e acabamos nos tornando meros joguetes na mão de pessoas inescrupulosas e muito inteligentes, né? Muito capacitadas para estar conduzindo o jogo de acordo com seus próprios interesses. Então, falar em despersonalização, o Munier tem uma obra muito interessante de psicologia, eu acho fantástica, eu li, o Tratado do Caráter. Ela é pequenininha, deve ter umas 800 e poucas páginas, mas é um livro gostoso de se ler. A gente vai lendo o Tratado do Caráter ali, a gente vai vendo o tempo todo o Munier discutindo isso daí. Peraí só um pouquinho, deixa eu só finalizar essa situação aqui. Ele discutindo o tempo todo essa situação. Nós não somos uma arquitetura imóvel. A pessoa, ela não é uma arquitetura imóvel, ela se parece mais a uma estrutura musical, né? Muitos ventos, o homem ele é um ser aqui e agora, ela tem uma base fenomenológica muito forte, o personalismo, né? Ele é um ser em situação. Então nós somos construídos por coisas que nos antecedem, mas também nós nos construímos a partir das nossas próprias escolhas. Olha que bacana, nós temos aí a liberdade de usar essas escolhas, né, para fazermos bons ou boas escolhas nas nossas próprias vidas e nos engajarmos numa preocupação não só com os nossos interesses pessoais, mas também com a própria coletividade.
né? Isso também é se personalizar, é sair de si, do egocentrismo e ir de encontro ao outro. E o Tratado do Caráter fala disso o tempo inteiro, né? Eu acho bacana isso. O que é o ser? Ele não é uma psicologia em primeira pessoa, Freud já tinha dito isso, né? Ou em terceira pessoa, na verdade. Quer dizer, o que quis dizer? Não é uma psicologia em terceira pessoa, nós somos uma pessoa em primeira pessoa. Atrás de nós, daquilo que nós acreditamos escolher, há uma infinidade de coisas, né? de torrentes que pulsam no nosso próprio interior. Acho interessante ele falar, não há um fio só da nossa cabeça que não represente o movimento correspondente da nossa própria alma, né? Antes do cabelo cair, muita coisa já aconteceu dentro da gente, né? Boa noite a todos, Sebastião. Eu quero fazer um questionamento para você, o seguinte: Lamounier, ele aproxima da esquerda, da direita, sua aqui, sim. Então, eu queria saber de você se o Lamounier ele é mais socialista ou capitalista, e também, como estamos próximos das eleições, se você vê em algum político, assim, alguém que prega, que fala próximo dele, de Lamounier, assim, para que haja essa mudança, precisa mudar o indivíduo, para que mude as pessoas. Então, eu queria saber mais ou menos algo nesse sentido, se você entendeu. Mais ou menos eu entendi, né? Uma pergunta difícil, me colocou na saia justa, né? Você quer que eu me posicione politicamente numa situação que dificulta. O Mounier, ele é bem socialista, viu? Ele é bem socialista, só que é um primeiro socialismo. Era um socialismo que levava em consideração mais a pessoa, a singularidade da pessoa. Essa visão coletivista que foi se originando desses processos tidos depois como comunistas e vistos como tal, ele abomina. Por quê? Porque esquece a pessoa. Porque desintegra a singularidade da pessoa no todo. E para Mounier não se constrói uma sociedade subsumindo a pessoa. Pelo contrário, cada um é especial, é único. A pessoa é aquilo que não pode ser repetido, né? Ela é um mistério, ela é uma presença, ela é, digamos assim, uma permanência aberta. É algo que está sempre em construção, a se refazer, de acordo com as circunstâncias. Mas ela também não é só aquilo que ela recebe do mundo, ela também é aquilo que ela faz de si mesma. Com relação à política, você me deixou numa situação embaraçosa. Patrícia. Essa eu vou deixar para o Will. O Will é muito bacana para ele poder se posicionar. Quase sempre em filosofia dizemos que a maioria dos problemas não podem ser resolvidos porque foram mal elaborados. Reestruturar um problema é colocá-lo em uma dimensão ainda não pensada com clareza. Portanto, diante de uma postura de humildade e de espanto, formular uma questão exige uma filosofia, uma compreensão de vida. Quando eu formulei a pergunta para a Patrícia, eu creio que ela foi de alguma forma repetida tanto pelo Onofre e pelo Sebastião no seu espírito. Ou seja, penso que eu pensei de maneira equivocada ao fazer a pergunta, que seria: haveria uma resposta individual ou só uma resposta coletiva? Esse típico pensamento que dualiza, que coloca em disjunção ou isto ou aquilo, que reduz a lógica que já vimos que levou ao nazismo, que transforma em técnica e não integra as diferenças, as contradições, os paradoxos, demonstra que o meu pensamento foi individualista, fragmentado. Como eu não conheço Mounier, como a querida professora Patrícia, que é uma especialista, vocês sabem, podem notar, eu vou falar a partir de uma outra personagem, não como apenas um intelectual, mas como representante político, que foi Gandhi. Mahatma Gandhi, ou a grande alma, quando ele, aqui dentro de um espírito muito mais próximo de Kant, e que acreditava que há na natureza humana uma condição de sermos racionais e que ninguém pode tutelar outrem, ninguém pode mandar sobre outrem o que ele deve fazer, porque há em cada um de nós a capacidade de pensar por isso. Então, o que Gandhi fez como líder político? Ele devolveu a responsabilidade ao povo de assumir a tarefa e não mais privilegiar um substituto. Então assim ele convocava e reorganizava, por onde passava,
grupos, para pensarem e agirem coletivamente, acabando com o envaidecimento de líderes carismáticos e recolocando todas as pessoas como responsáveis. Por isso ele sempre se afirmava como pertencente a todas as religiões. E aí o que eu quero recolocar a questão, talvez ela assim, de outra forma, encontre uma resposta, é o que parece mistério, quando Gandhi diz que quando um único homem alcança a iluminação, alcança essa consciência plena da realidade, ele liberta milhões. Ora, traduzindo isso, próximo ao que Mounier tenta dizer, é que quando eu penso, não de forma individual, mas eu penso de maneira coletiva, eu só posso pensar quando ajo coletivamente. Meu pensamento não é um pensamento de mim para doutrinar o outro, não é um pensamento catequista, é um pensar, gente, vamos pensar juntos. Isso é eu pensar. Então todo aquele que uma vez se demitiu de si mesmo e tenta reintegrar a sua pessoalidade, ele retira a autoria do eu vou fazer, ou algum político vai fazer, e se põe a pergunta, já se põe coletivamente, o que nós aqui vamos fazer? Quando se pensa a partir do nós, e quando uma consciência já pensa sem o indivíduo, sem o individualismo, ele já pensa em coletividade. Se assim for, faz sentido que quando um homem como Gandhi, ou como citado pela Patrícia, como Cristo, Jesus, o Cristo iluminado, outra representação dessa ideia humanitária sem fronteiras de individuação. Quando alguém pensa coletivamente, ele já põe a questão nascida entre nós. Uma pessoa que se põe tão fortemente uma questão coletiva, como lembrava também Renato Russo na sua canção Há Tempos, quando um homem alcança essa consciência da dor coletiva, ele acorda não apenas a sua casa, mas a cidade inteira. Então eu tenho certeza e eu acredito agora que aquele que pensar coletivamente, por meio dele, muitos pensarão. Um indivíduo não é a fragmentação do coletivo. Um indivíduo pode ser a voz da coletividade. E aí, no caso, ele não é mais indivíduo. Talvez como uma peça de balé que houve em Goiânia há um tempo atrás, cujo título da peça foi Divíduo. Então, ele se coloque em plural. Eu somos. Ok. Dentro dessa mesma perspectiva que você colocou, e diante de tantas... Bom, primeiramente, me desculpe, eu sou Vanúzia, sou intérprete de língua de sinais, trabalho muito com a questão da inclusão, e quando se coloca a questão do individualismo, achei interessante a sua fala no início, em que se pode mudar a estrutura arquitetônica, mas a individual, às vezes, o ponto mais complexo que tem, principalmente para as pessoas com deficiência. Então, eu estou bem dentro dessa discussão. Mas dentro desse contexto que você colocou aí, e mediante as dificuldades, sim, que as temáticas que vêm se discutindo em relação à sustentabilidade, de uma forma geral, vocês não acham que o indivíduo, querendo ou não, ele vai ter que se ressignificar e se reconstruir diante de todo esse processo histórico que vem, que o capitalismo inseriu, que toda essa gama histórica que nós temos aí? Vocês não acham que vai ser necessário, querendo ou não, ele se desconstruir, se reconstruir de novo, se ele quiser permanecer como ser? Como que vocês veem essa temática e esses contextos que hoje está tão assim aflorado dentro do nosso sistema global? Patrícia, depois eu comento. Bom, boa noite, né? Eu quero colocar uma situação importante. O Will, primeiro da fala do Will, aqui que ele estava colocando, o Mounier não tem uma preocupação doutrinária. O processo dele é de despertamento, é um grito de alerta para que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo
e que assume uma posição de mudança, uma postura de mudança. Agora, indo à fala da colega e finalizando um pouco o que eu estava falando, qual que é o problema do homem? Eu volto a Cristo. Cristo tem uma frase que ele diz o seguinte: se alguém quiser seguir-me, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele construiu uma outra visão de homem, a superação, a negação do ego, a negação de si mesmo. Eu acho que é aqui que estaríamos diante de uma base de possibilidade de mudança. Se o homem não conseguisse superar seus egocentrismos, sua vaidade, tudo isso que não é dele, que foi construído nele, né? Que ele acha que faz parte de si mesmo, porque ele aprendeu assim, né? E hoje ele acha que ser feliz é ter muitas coisas e não ter muitos amigos, né? Ou viver bem com as pessoas. Não vai haver uma possibilidade de uma mudança muito profunda. Então o processo, Nietzsche já havia discutido isso no super-homem, né? O homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem. Uma corda sobre o abismo, não é isso que dizia Nietzsche? Ou ele atinge o super-homem, o além do homem, ou ele cai no abismo, ou ele volta, né, à animalidade. Não há muita escolha. O homem tem que se superar. Ele tem que chegar a outra margem. Ele tem que atingir um estágio mais elevado de percepção de si e do mundo circundante. Do contrário, dificilmente as coisas vão ser transformadas. Então, o princípio é a transcendência. O Mounier tem um pensamento que a gente percebe de uma maneira tridimensional. Chamando a tridimensionalidade do pensamento do Mounier. Primeiro, o indivíduo, ele volta-se para si mesmo no processo de interiorização, ele se repensa, ele se revê, ele cai naquele estágio de solidão meditativa para se enxergar um pouco melhor, além do mundo exterior, do barulho do cotidiano, daquilo que vai sendo infiltrado pelo contexto social na nossa mente, para depois desse momento de interiorização, como Zaratustra, quando sobe para a montanha, né, para ver o mundo de altitudes mais elevadas a partir de uma outra perspectiva, ele não fica só na montanha, ele desce para comunicar aos homens, né? Ele sai, ele se exterioriza, ele sai de si mesmo. Mas ele não é só exteriorização, ele também é um ser transcendente. Ele é um ser que necessita sempre buscar esse processo de superação. Por isso que o Mounier fala, ele é um ser em construção, uma permanência aberta. Ele é pura presença. Só isso é capaz de transformar verdadeiramente as estruturas. Essa percepção das contingências da vida, né? E deixar de lado essa falsa pretensão de querermos abarcar a totalidade do real, da verdade, do conhecimento, entender que tudo são simplesmente possibilidades. E a partir delas, a gente vai se construindo, né? Não só uma preocupação individualista, mas com o todo. Essa é a visão política importantíssima do Mounier, né? Lúcia, eu vou tentar responder isso do meu lugar de fala, a clínica, o consultório terapêutico, através da filosofia clínica. É muito comum queremos substituir uma doutrina por outra, uma verdade por outra, na promessa do que pareceria o último lugar, ou a última palavra, ou a mais qualificada sobre as trajetórias de solução. Mas elas reproduzem o totalitarismo, que é tudo isso que nós estamos conversando, em querer acabar com as diferenças, que são tão rigorosamente únicas. Nesse sentido, como ressignificar o eu em sua caminhada na relação com os outros, na relação com o mundo? Se é verdade que devemos respeitar as pessoas como elas são, deve ser filosoficamente radical, elevado isso à potência máxima. E antes de uma resposta, a pergunta: como elas são? Se eu usar um modelo diagnóstico, seja psicológico, se usar uma doutrina filosófica, mesmo a de Mounier ou de Cristo, ou de qualquer verdade, por mais linda que seja, e olha que não nos faltam tantas belezas ao longo da história da humanidade entre os gênios e os homens de boa vontade, eu não conseguirei entender que cada pessoa deve ser a fonte da verdade sobre ela.
não como exclusividade. Mas se eu quiser entender você, eu não posso me basear no que eu vi de outrem, senão como aproximação. Eu devo ter modelos diagnósticos, devo ter modelos de padrões, apenas como recursos, mas não posso transformar a técnica nem as minhas verdades em o outro, senão ele é coisificado pelo meu olhar. Então a resposta é: se não vamos usar modelos de mente, nem modelos de eu, para orientar as pessoas em geral a alcançarem sua pessoalidade, como saber? Eu acho que o caminho é terapêutico. Terapêutico num sentido tão profundo que não se lhe aplicam técnicas de ajustamento, saúde, equilíbrio ou quaisquer sinônimos, mas deve-se aprender a ouvir a estrutura de pensamento de cada única pessoa e ajudá-la a caminhar no que ela tem de autêntico. E aí nós teremos algumas surpresas, porque o caminho de autenticidade de uma pessoa pode ser diferente dos padrões sociais. E não posso tabelar por nenhuma forma de loucura, de anormalidade, de deficiência, de gênero, de valores. O caminho deve ser, de fato, refeito como arte. Cada pessoa como um sapateiro, que ao fazer o sapato, não pode impor ao outro o número que lhe convém. Deve tirar a medida pela escuta. Eu sei que é um trabalho árduo, mas porque é trabalho, é transformação. Indivíduo a indivíduo, nós teremos um acúmulo de fragmentos. Não é assim que se concebe uma sociedade, senão pelo atomismo e pelo totalitarismo. E eu acho que pessoa a pessoa podemos nos dar conta de que somos pontes ao infinito. Eu não sei até que ponto, ao recuperar alguém para si mesmo, encaminhá-la para a própria autenticidade, que isto não será a ponte para muitos. Não sei, e nem ouso dar essa resposta, mas eu acho que quando cada um assume a tarefa de ajudar o outro nesse encontro consigo mesmo, esta própria pessoa e o seu si mesmo é uma coletividade que, quando potencializada, revolta ao grande, seja lá o que signifique na prática em cada efeito. Quando cada pessoa se ilumina, ela ilumina a escuridão em sua volta. Pode parecer poesia, mas também filosofia deve ter beleza. Sim. Continuando então, Janete, né, meu nome, em relação a isso que você acabou de falar, Will, então nesse sentido é que para ele chamou de testemunho ou engajamento, essa ideia de que na medida em que eu contribuo, primeiro penso coletivamente, ajo coletivamente e contribuo para essa iluminação do outro, é isso que ele está chamando de testemunho ou engajamento. Queria que você falasse um pouco mais desse conceito. São dois conceitos, boa noite, Janete, né? São dois conceitos diferentes. O engajamento, sim, é o que vai dar realmente o testemunho do homem, mas o engajamento é quando você faz escolhas e se posiciona. Você não é um ser passivo, mas você fait face, como a gente diria em francês, e o próprio Mounier coloca, né? Você afronta. Você não é um ser que só recepciona as coisas de maneira passiva, né? E tranquila, e tá tudo bem, assim, eu estou feliz com a parte que me cabe, ou com a minha parcela, ou a minha parte no bolo, né? Que, na verdade, todo mundo quer um pedaço no bolo das vantagens e das comodidades do sistema capitalista. O testemunho, ele está ligado justamente a essa situação de você levar em consideração muito mais suas ações, né, do que o mero proselitismo, do bom uso das palavras, ou da manipulação linguística, ou de uma organização racional e muito bem estruturada, mas que objetifica o outro, que ideologicamente apresenta uma estrutura bonita, perfeita, mas que escamoteia por trás uma série de injustiças, de indiferenças, né? E é aquela coisa, falar de liberdade é muito belo, né? Mas o Mounier tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz: como é que eu vou dizer para um francês que a liberdade dele, que com a liberdade contratual, que ele sustenta uma família com 8 francos por dia, né, de 7 filhos de repente, ou que as prisões, aquelas que visitou Rousseau, né, é a mais bela construção das nossas liberdades, que é a verdade, né? Para quem leu Foucault, a gente vai ver que o presídio é uma construção
de uma pseudo-tentativa de reabilitação do preso, né? Que foi ser chamado hoje de educando a partir dessa perspectiva. Então, testemunhar é não buscar a satisfação dos seus interesses egoístas, né? Mas é contribuir de maneira iluminada, como o Will colocou, né? Com a sua parcela e singularidade no exercício da sua vocação pessoal para vamos dizer assim, aprimoramento do todo. Você não é na medida que você é só, você é na medida que você é com os outros. Você é na medida que você ama. A Mounier fala de amor também, né? Você não ser só individualista que se contenta consigo mesmo, mas você se manifesta também no contato, na comunicação e na junção com o outro. Porque sem o outro, né, como que você vai construir algo? Já que, na verdade, sozinho, uma andorinha só, né, essa é a frase mais besta, né? Lá de Morrinhos, né, uma andorinha só não faz verão, mas ela é real, né? São os verdadeiros ditados. Janete, eu gostaria de trazer um conceito recortado da obra de Ortega y Gasset, que talvez enriqueça bastante essa nossa conversação da obra de Mounier e da temática do qual ele e todos nós nos envolvemos. Ortega, esse filósofo espanhol, ele diz que vocação é algo diferente de talento ou dom. Uma pessoa pode ter, por exemplo, um grande talento para piano, tocar com uma naturalidade e um fenômeno tão avantajado sobre os outros, que nos dá a impressão de que ele nasceu para aquilo. Ou uma capacidade singular para a matemática, para o cálculo. Isto é um talento, isto é um dom, mas não é uma vocação. Vocação, como a voz íntima, é algo que não é da pessoa. É através da pessoa, é um atravessamento, não é dela, é do mundo que na pessoa encontra expressão. É como se eu tivesse uma tarefa, uma missão, um exercício tal que mais ninguém em todas as galáxias do universo pudesse cumprir. E isso não pelo exercício de uma técnica, de um talento, mas pela minha contribuição, meu enriquecimento, minha matiz insubstituível. Então todos nós temos uma vocação, que é de sermos pessoais, nos termos de Mounier, de sermos únicos. Dando o exemplo do piano, o prêmio Nobel Albert Schweitzer tinha um grande talento como pianista. E quando ele abandona isso para cuidar lá na África de crianças e pessoas pobres, sem o menor recurso material, foi uma acusação coletiva, uma decepção europeia, como um homem deixa esse seu talento, mas não era, apesar do talento, a sua vocação. A sua vocação era fazer aquilo. De vez em quando ele precisava de recursos financeiros para manter as suas obras de caridade, então ele voltava ao piano, angariava mais e voltava de novo à vocação. Então cuidado, porque muitas vezes nós pegamos características que podem dar lucro social no mundo industrial. Você que seria um bom médico porque sabe muito, você seria uma pessoa com grande habilidade, portanto tem que aproveitar isso em benefício dos lucros. Mas não é a vocação. E a vocação não pode ser guiada pelo lado de fora. Ela é tal que, penso, e assim diz Ortega, não há mais na separação entre o eu e o não eu. Não há mais separação entre o eu e o mundo. A vocação é aquela tal íntima conexão em que eu e o mundo somos. Daí Ortega dizer, nas suas meditações de Quixote, eu e o mundo somos um. Não me salvo eu, se não salvo o mundo. De tal maneira que a vocação é eu-mundo. O mundo me reclama ser tal, insubstituivelmente tal, que o mundo e eu cumprimos uma tarefa. Não há mais autoria, nós fazemos isso. É diferente de talento. Questões, perguntas, debates, opiniões? Vamos lá? Oi. Sim, querido. Boa noite a todos, né? Eu sou o Júlio Heller, eu sou
estudante do segundo período de Direito da Unifam, né? Tem uns colegas que estão aí também. Seja bem-vindo, querido. Tenho a honra de ter como professor, né, o nosso mestre Will Goya, né? Em princípio, eu gostaria de ressaltar que nós estamos começando agora, né? Nós estamos começando e é bom que todos que aqui estão entendam que nós estamos muito distante de compreender muita coisa sobre filosofia. Mas eu faço a pergunta para o meu professor Will Goya. E nessa pausa eu digo que quanto mais se aprende, mais se sabe que o trabalho é infinito. Sim. Estamos juntos. Então, diante dessa transformação que nós precisamos, a humanidade vem sofrendo transformação ao longo das gerações, né? E é constante, a gente vê pela história. E nesse exato momento existe uma necessidade de transformação. Existe várias questões, como a colega levantou, a questão de sustentabilidade, enfim, é necessária essa mudança. O que me chama a atenção quando se faz em filosofia quando o professor colocou que é necessário uma discussão, uma construção coletiva, mas fica também a indagação. Como surgiu lá dos remotos tempos, Platão, Sócrates, depois veio Durkheim, chegando a Marx, né, e etc. Esses pensamentos destes homens que vieram mudar a humanidade, fizeram fazer a história. E esses pensamentos foram feitos, acredito eu, mais na calada da noite. Foram feitos na calada da noite mesmo. E depois, e esse discurso já estava bastante pronto, e essas ideias foram levadas para a massa. Neste pressuposto, eu gostaria de perguntar, será que é possível, já que quando você vai democratizar, você vai compartilhar e você vai falar, vamos fazer, será que é possível isso acontecer se você democratizar e construir junto? Se você for construir isso coletivamente, será que as massas não vai atrapalhar que essa ideia possa render, possa dar fruto? Eis a minha pergunta. Obrigado, querido. Júnior, vamos lá. Tem uma obra marcante, ao menos foi para mim na minha graduação. É de Jacques Rancière, chamada A Noite dos Proletários. E cito outra também, de um dos maiores historiadores que o século XX produziu, Arnaud Toynbee, a obra Um Estudo da História. Esses dois pensadores, eles retomam essa crença ilusória, destituindo-a de valor, de que foram os grandes pensadores que articularam a transformação da realidade, como uma pirâmide que vem de cima para baixo. E que a própria história, como ela foi contada e ainda nos é ensinada, da civilização dos vitoriosos pela força bélica, também é uma perspectiva que merece toda a revisão. Arnaud Toynbee chega a construir, num estudo da história, obra de mais de 20 volumes, e tem a síntese pela UNB, fantástica. Ele tenta recontar a história da humanidade pelo lado dos que, em termos militares, a perderam. E a história é tão extraordinária que parece que há uma revolução. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo aparece. E fica destituída, como na obra de Jacques Rancière,
a crença de que os que se mostram como líderes é que constroem a história. Na verdade, os proletários lá na França, no século XIX, à noite, enquanto todos estavam já descansando do seu trabalho, eles estavam escrevendo poesias, literaturas, e no anonimato construíram a França, construíram a cultura. É nesse sentido que, quando a gente pensa, será que uma coletividade vai atender ou não a um grande líder político, a um grande pensador, a um novo Platão, qual é a reencarnação de Jesus Cristo que vai salvar todo mundo? Todas essas crenças que alguém vai nos salvar, de que há uma liderança que cumprirá esse papel, elas são equivocadas. No fundo, todas as transformações estão vivas e flamejando, queimando no anonimato. Para eu vê-las, eu precisaria dar um salto histórico e perceber lá no futuro como agora a revolução já estava acontecendo. Agora nós fazemos isso claramente, como no caso da Revolução Francesa, já com distanciamento histórico, percebendo que tudo aconteceu num bojo, desde Rousseau como grande pensador, mas também de todas aquelas pessoas anônimas que na política do sans-culotte, do partido jacobino francês, estavam lutando pelas mulheres, que na obra A História da Vida Privada, volume 7, conta como as mulheres lutaram para a Revolução Francesa e a primeira Constituição da França moderna, com um panelaço, saindo da cidade de Toulouse até Paris. Quantos quilômetros dá isso? Olha, não é fácil, uns 3.000 quilômetros que eu me lembro, pela literatura. Não estudo não, perdão. É uma longa distância, uns 900 quilômetros. A Patrícia morou na França há muito tempo. E elas fizeram isso batendo panelas para poder fazer uma mudança no conceito de cidadania, de sociedade, mas elas não apareceram. A ideia de Marianne, a mulher com um seio à mostra, foi o representante de toda a Revolução Francesa. A mulher, nesse sentido, construiu a Revolução Francesa, e depois quem apareceu como líder foram homens, não foram essas mulheres. Então, grande iluminação de tudo que está acontecendo é a transformação. Então, fique tranquilo e ao mesmo tempo fique atento, porque o mundo já está queimando de transformações. Individualmente eu não reconheço, porque não tem um espírito coletivo, mas aqueles que sentirem a coletividade como seres que parece que intuem a história, eles entenderão que não que esteja tudo bem, mas tudo está em grande mudança. Eu digo isso e vou usar uma analogia. O que é um bolo de fubá? Parece uma coisa, uma unidade, um bolo de fubá. Mas olha do que ele é feito: de ovos, de fubá, de farinha. São tantos elementos que, uma vez misturados, que não dá para dizer que um bolo de fubá é cada uma dessas coisas em particular. Houve uma mistura tal que o bolo de fubá, que é único, ele só pode ser conhecido pelo fogo, por tudo misturado. Então o indivíduo, ele acha que é ele que está fazendo algo, mas nele está tudo misturado. Em cada um de nós, sem que o saibamos, sem que a vaidade se aproprie, em cada um de nós já está misturado essa coletividade. Olha o exemplo do nosso café filosófico aqui. Quem é que está fazendo isso? Somos nós. E ao mesmo tempo, também a pedra, o vento, a sociedade. É difícil estabelecer um marco regulatório para dizer: esta é a pessoa que fez ou não fez. Tudo acontece. Eu gosto do verbo chover. Choveu. Quem choveu? Assim, quando eu digo eu faço, eu deveria dizer face acontece em mim, no qual eu tomo alguma consciência disso, mas tudo está presente. Eu creio. Boa Questões? Assim, querida. Perdão. Boa noite, meu nome é Fabiana. Fabiana. Se antes o eu era definido
em que terra eu pertencia, em que família ou em que grupo. E depois da Segunda Guerra Mundial, o eu era definido em ter que eu tinha. Depois dessa suposta revolução que você falou aí, o eu era definido em quê? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, não, mas a questão não aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi só, digamos assim, a demonstração mais absurda do que a sociedade tinha se degenerado desde a Revolução Francesa, dos princípios que nortearam o iluminismo, né? Lá no século XVIII, foi um pouco anterior a isso. Mas, não, se antes o eu, vamos dizer assim, a pessoa ela se definia mais de maneira mais gregária, a questão não é o eu em si. Hoje o eu continua sendo o mesmo de antes, o eu não mudou. O que mudou é a nossa percepção do nosso eu, né? Mudou a nossa percepção do mundo à nossa volta. Nós nos tornamos seres mais despreocupados, né? Seres temerosos, seres que, de certa forma, aprendemos a nos vender de maneira barata até, né? Por alguns pequenos confortos que essa sociedade capitalista nos proporciona. Na verdade, a Mounier fala isso. O que é esse eu, esse indivíduo? O indivíduo é esse homem burguês, esse eu burguês, vamos dizer assim, que você está querendo dizer, que se desagregou, é um homem que tem medo, né? É um covarde, ele tem medo da face imutável das coisas, ele tem medo da insegurança, ele tem medo do amanhã, ele tem medo da aventura, ele prefere se segurar ou se, digamos assim, se esconder debaixo dessa pseudo-segurança que o sistema aparentemente lhe proporciona. Só que ela é falsa, né? Ela também é falsa. Se a gente abre bem os nossos olhos, a gente vai ver que realmente essa segurança ela é totalmente irreal, não existe de fato. Nós vivemos um processo de aceitação passiva das coisas porque nos tornamos incapazes de lutarmos contra elas. Primeiro, porque não temos mais consciência delas. Segundo, porque perdemos a nossa capacidade de nos agregarmos, de nos ligarmos ao outro. Foi uma coisa tão bem trabalhada, tão bem estruturada, esse processo de atomização do homem, né, de individuação ou individualização, que foi criando cada vez mais barreiras para que o indivíduo, a pessoa, ela possa primeiro se resgatar, depois se unir para lutar contra essas forças que estão aí à nossa volta. Mas não é impossível, né? Os processos, os ideais revolucionários, iluministas, ainda estão aí para serem efetivados, para serem alcançados pelo homem. Ainda é possível, mas o que tem que ser levado em consideração? O homem, a pessoa, né, como centro dos valores. O que muda? São os vetores diretores que levam as atitudes das pessoas. Nós temos que ter vetores diretores mais elevados. O problema do homem é um problema de ordem moral. Então nós temos que elevar a nossa percepção de nós mesmos, do mundo à nossa volta, para que outras mudanças elas possam efetivamente ocorrer. Eu não sei, eu não entendi, na verdade, eu não entendi a sua pergunta, né? Você falou do eu antes e do eu depois. Você quer recolocar, talvez, porque eu sei que eu tenho certeza que eu não te respondi mesmo, aliás, como nenhuma outra pergunta foi colocada aqui, mas essa em particular. Se você quiser colocar a sua questão novamente, talvez eu tente abordar. Eu não sei se foi isso que você quis dizer. Talvez também eu possa... vamos ver se a questão é esta. Nós tivemos um eu gregário, em que o eu pertencia a características do grupo, embora também da pessoa, e depois tivemos um eu que se apropria e exclui para se definir pela posse. Tranquilo. Mas, se a pergunta não foi essa, como seria este novo eu, um eu de qual Mounier dá notícia e outros dariam notícia, um eu que não é nem o homem medieval, porque nós agora alcançamos uma consciência tão íntima de nós mesmos que não queremos, tão pretensamente íntima que não queremos abandoná-la. E ao mesmo tempo não podemos defender o capitalismo. Então, como seria esse novo eu, que seria
algo entre o gregário e o mundo moderno. Seria isso? Eu me lembrei, enquanto a Patrícia falava, de uma obra de Albert Camus, esse filósofo existencialista francês, chamado O Mito de Sísifo, e que ele dedica essa obra ao estudar o fenômeno filosoficamente do suicídio, uma questão muito difícil. E ele interpreta em um mito grego antigo em que um homem era condenado, os deuses gregos eram muito cruéis, a tarefas que nunca teriam um fim de sofrimento imenso. Os católicos não chegaram perto na Idade Média do que os gregos fizeram de mitos de sofrimento. Então um homem levaria uma pedra gigantesca, quase o esmagaria, mas ele seria imortal nessa tarefa. Ele levaria da base de uma montanha até o alto de uma montanha, e quando chegando lá, não tendo como segurar, ela cairia, e ele teria que fazer isso de novo por toda a eternidade. Um sacrifício exaustivo e sem fim. Então isso foi considerado como uma condenação, mas Albert Camus reinterpreta Sísifo na tarefa de quem se levanta essa pedra. Enquanto ele está levantando, ele não tem tempo para pensar na tarefa, ele tem que fazê-la. Então ele, o suor, a terra, tudo se mistura em uma coisa só. Ele e a pedra são uma coisa só. Como cada um de nós que está tão ocupado nos afazeres que não se dá conta nem da própria existência, nem das coisas feitas. Tudo se mistura, como o homem e a máquina e a engrenagem, tudo misturado. Mas lá em cima, quando ele solta a pedra e ele olha para aquilo e pensa, eu vou ter que fazer tudo de novo, a maldição da rotina, a maldição da repetição mecanicista, ele alcança uma liberdade, uma consciência que os deuses não conseguiram tirar dele. Eu quero reinterpretar isso de uma outra maneira. Vamos falar de um eu lúcido, que eu consideraria lúcido, talvez digno à altura de um eu não individual e grandemente pessoal, de um eu iluminado também nos termos, quem sabe, do brahmanismo de Gandhi, ou do próprio cristianismo não egoísta, e um eu ao mesmo tempo lúcido, ciente e responsável, de um lavrador, não dono da fazenda, que apenas coloca dinheiro e se apropria dos lucros, mas aquele que cultiva a terra. Ele e a terra já não se separam mais, e depois de dedicar uma vida à lavoura e colher o fruto dessa lavoura, ao morder essa maçã, que por ele plantada e regada, e não só por ele, mas a chuva e todas as pessoas ali envolvidas, o sol. Vocês já viram, tiveram experiência de uma pessoa assim, que quando nos oferece uma fruta ou uma comida que elas fizeram e a gente diz, obrigado, elas não atribuem essa gratidão a elas como pessoas individuais. Imaginem, se eu lhe ofereço uma maçã e você, nossa Will, obrigado, eu fico pensando, acaso eu pus algum doce na maçã? Se eu faço um prato de comida, agora eu coloquei sabor nas coisas, eu coloquei tinta, eu pintei. O que eu fiz na verdade? Senão a própria vida que fez. Então tem pessoas que elas não se apropriam do objeto, mas se responsabilizam pelo cuidar do objeto, se unindo a ele. Essa responsabilidade, essa união com o mundo, afetuosamente, faz retirar o desejo de posse e diz que, basicamente, ela assume como responsável e simplesmente cuidadora das qualidades que parecem ser individuais. Por exemplo, se alguém disser, e eu posso dizer, Patrícia, mas meu Deus, como você é inteligente, estou atribuindo à pessoa dela, não é? E se eu fizer isso adequadamente, eu terei que dizer também e retribuir o elogio a todos os que ela leu. E também a mamãe dela que a amamentou. E devo retribuir também parcelas, não em pedaços, mas em gratidão, ao motorista de ônibus que também a levou para a faculdade. E sem tudo isso, não haveria esta aparição do fenômeno Patrícia para dizer,
é ela que vai receber os elogios. Vocês vão observar, pelo menos a minha opinião, que os grandes humanitários da Terra destituíram pela gratidão o reconhecimento dos méritos pessoais, individuais, e chegaram a dizer: é a vida que dá a vida. E chegaram a dizer também outras coisas: não sou eu, é a natureza. Eu acho que a gente vai reconhecer esse novo eu, não individual e não gregário em absoluto, pela gratidão sem posse em todas as coisas, e chegando até a retribuir: obrigado você, porque estamos juntos nessa tarefa em que ninguém mais toma posse das coisas. Isso é superação, né? Isso é superação. Isso é superação. Transcendência. É o eu que transcende, sem querer. Bom, sem querer nem entrar na linha histórica e nem extremamente uma visão muito individualista da pessoa, eu queria entender se a proposta ontológica, se é que eu posso assim dizer, de Monnier, tem algum tipo de contribuição para a percepção da pessoa, não só na sua perspectiva individual, mas também histórica. Há algum vestígio teórico de Monnier nesse sentido? Todo, né? Porque o método que ele aborda é fenomenológico e dialético. O que é o método dialético? É a percepção da inserção histórica do homem. O homem, ele é um passado, um presente e um futuro. Ele é um aglomerado de uma série de fatores que as suas contingências e também as suas escolhas, né? Então ele se apresenta, ele se faz sendo, ele se faz enquanto ele faz história, ao mesmo tempo que ele está sendo construído, um processo contínuo de construção. E nesse sentido, eu acredito, ele é verdadeiramente, essa percepção histórica de Monnier, ela é a essência até mesmo do seu pensamento, né? Uma vez que ele não esgota o ser. O ser para ele é um mistério, é um ainda não, né? É um ser inacabado, é um ser de projeto, de construção. Ele é um ser que está o tempo todo se fazendo e se refazendo. Então, nesse sentido, ele é, e só pode ser perceptível nas suas manifestações fenomenológicas, né? Você pode perceber a partir das manifestações das suas próprias estruturas, mas você jamais pode abarcá-lo totalmente. Então, ontologicamente falando, ele é um ser absolutamente histórico, em constante processo de construção. Patrícia, mais uma questão, pelo tempo nós vamos ficar nela, e fica o convite sempre reiterado a voltarem para os nossos cafés, e antes dele eu quero fazer uma perguntinha, um pedido para os colegas, inclusive na internet, que queiram conhecer Monnier. Que obra você recomendaria de uma leitura facilitada, ou pelo menos mais encantadora, no sentido de ser mais agradável e mais tranquila ao leitor, para conhecer o seu pensamento, se é possível? Bom, particularmente existe uma obra chamada Personalismo, traduzida em português. Ela tem 100 e poucas páginas, muito fininha, muito sintética, tem algumas ideias boas do Monnier. Monnier, ele é um filósofo que escreve muito bem, ele é muito profundo nas suas escritas, ele nos atrai pela maneira como ele coloca passionalmente a sua visão de mundo, a sua percepção da realidade, a sua crítica a essa própria realidade. Mas existem outras obras que eu acho que são mais interessantes, no sentido em que são menos fáceis, né, menos didáticas talvez, mas são mais profundas, mais incisivas no discurso. Uma, ela chama-se La Petite Peur du XXe siècle, que é traduzida como Sombras do Medo do século XX. É uma obra muito boa, onde ele fala dessa nossa civilização técnica, onde ele começa discutindo a ideia da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e aponta essa noção de progresso, e tenta descobrir o mecanismo, as máquinas, a técnica. É uma obra muito boa. Tratado do Caráter é uma obra imensa, mas é extremamente fantástica, agradabilíssima de se ler, uma vez que a gente vai vendo uma série de pontuações que Monnier faz acerca dessa visão da possibilidade caracterológica de se perceber o homem, né, enquanto uma média
quando ele diz que na verdade isso é impossível, porque não podemos criar média. Essa ideia de criar média estatística é só para o indivíduo, para a pessoa jamais isso é possível, né? Porque a pessoa é um ser singular, ele é um ser único. Nós temos a Revolução Personalista e Comunitária, uma obra muito boa, manifesta o serviço do personalismo. Outra obra que eu recomendo, também são muito boas. E Introdução aos Existencialismos, onde ele faz essa discussão mais ontológica acerca da participação personalista vamos dizer assim, no ramo existencialista, né? Que eu acho muito interessante essa visão de Mounier. Ela é uma discussão muito profunda acerca da teoria do conhecimento. E são tantas, né, gente? Mas eu acho que dessas, assim, interessantíssimas. E algumas póstumas que foram construídas sobre ele, para você conhecer quem foi Mounier, que nós temos aí, que foram apanhados póstumos da sua mãe, da sua esposa, que é Mounier e a sua geração, A Esperança dos Desesperados, onde foram pequenos recolhimentos de alguns textos, cartas, correspondências dele, muito interessantes. Grato, querida. Meu nome é Sandro, antes de tudo, professor Will, professora Patrícia, parabéns por essa mais essa edição do Café Filosófico, tá? Bom, a minha dúvida é uma coisa pequena. A gente, assim, como professores, sabemos que agora a gente está na era da revolução do conhecimento. E, consequentemente, a mudança interna, essa mudança pessoal que a gente defende, não virou aquela questão de escolha, e sim uma questão de necessidade. Porque se a gente ficar para trás, até mesmo na concorrência, no mercado em si, a gente perde espaço. Entendeu? Por acaso, eu vi que a senhora ressaltou algo. Mounier dá alguma receita do bolo de como começar? Não há receita. O personalismo é a antípoda das receitas prontas, né? Não existe receita. Existem indicativos, né, alguns conselhos que o Mounier deixa claro no processo de educação, no respeito à singularidade da criança, né? Ele é contra essa educação tipo bancária, onde você acumula conhecimento. Ele acha que os diferentes devem ser tratados como diferentes mesmo, né, e respeitados nas suas próprias diferenças. Quando a gente colocar como pano quente em cima disso, isso só vai criar traumas na cabeça da criança, que tem que se reconhecer como diferente e se aceitar como tal. Isso é um papel que vai ter que ser trabalhado em toda a sociedade. Então não há receita pronta, há uma tentativa de disposição interior, né? Tanto o existencialismo como o personalismo, eles partem de uma conversão pessoal, não só o personalismo. É uma metanoia, é uma mudança de postura, de atitude. E essa é a receita, né? É você estar sempre aberto ao novo, aberto ao conhecimento, aberto às possibilidades. Nós não podemos jamais fechar em sistemas, em dogmatismos, em pensamentos prontos, acabados, em visões de mundo já estruturadas, né? Nós temos que estar sempre abertos até mesmo a nos repensarmos, a repensarmos as nossas próprias crenças. O homem é um ser que crê, não é um ser que sabe. Ele crê que sabe. Essa é a grande verdade acerca do homem, né? Gostaram do café? Eu tenho uma receita pronta de Fernando Pessoa. No Café Filosófico passado tratamos da obra de Fernando Pessoa, e é um homem que é difícil dizer o quanto é uma pessoa só na sua coleção de individualidades. E é curioso como ele coloca assim, uma quadrinha dos seus poemas. Se eu pudesse te dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Patrícia querida, muito obrigado pela sua participação e o enriquecimento que lhe ultrapassa, mas através de você chega a nós e também nos atravessa a todos aqueles que possam por nós chegar como pontes para o infinito. Muito obrigado. Deixo com você suas palavras. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês, espero ter sido didática, clara,
Às vezes eu consigo, às vezes não, né? Isso também é uma casa, eu também não sou nenhum autômato, nenhuma máquina. A gente se projeta, mas não sai conforme previsto no script, né? Mas a gente tenta passar, espero que tenha de alguma forma contribuído, pelo menos para um conhecimento maior de Mounier. E digo para vocês, leiam, vale a pena. Eu não conhecia muito bem antes de entrar no doutorado. E eu confesso para vocês que eu me apaixonei pelo autor. À medida que eu vou lendo. E você vai lendo e não consegue parar. É uma coisa incrível. Você vai lendo e lendo, inclusive eu levei muitas broncas por isso, né? Eu só queria continuar lendo, não queria escrever nada da minha tese. Quase fui expulsa do doutorado por isso, mas tudo bem. Obrigada a vocês. Obrigado, Muito Will. obrigado a Obrigada. vocês. Até a próxima.